Eu vou gravar esse vídeo para minha irmã, para ajudar ela a achar a paz de espírito. Mas eu aproveito e gravo para todo mundo porque eu acho que pode ajudar mais gente. Como é conviver com um sádico e não ficar louco? O meu filho, quando tinha uns 3, 4 anos, eu percebi que ele tinha prazer em me irritar. E isso no início gerava muita briga, muita confusão, porque você imagina uma mãe tentar ensinar uma criança e no minuto em que a criança percebe que aquilo te irrita, em vez de fazer o que você pediu, ela faz o contrário para te irritar. E foi assim que eu convivi com meu filho, primeira década de vida, pelo menos, de maneira não muito harmônica, por óbvio. Mas aquilo estava fazendo mal tanto para mim quanto para ele. Porque pensa uma convivência de briga todo dia, de confusão e tal. E aquilo estava me deixando irada. Na minha família nós temos essa tendência à ira. Toda família tem um pecado capital que puxa, né? Ou a ira, ou a cobiça, ou a gula, ou, né, o vício. E aqui em casa, digamos assim, é a ira. Para lidar com ele, eu aprendi uma coisa. Você não consegue obrigar o outro a mudar, porque você não controla a vida do outro. Você só controla a sua. Então, o que eu tinha que fazer era mudar não a atitude dele, mas a minha. E aí eu fiz uma escolha racional de não dar o que ele quer. Então, o que acontece? Como o sádico, ele quer te irritar porque ele sente prazer em te ver estourar, eu passei a racionalmente, toda vez que ele fazia aquela coisa que eu sabia que eu me irritava, eu respirava fundo, falava, não vou brigar. Eu parei de pedir a mesma coisa todos os dias e passei simplesmente a fazer. Então, tipo assim, menino não mija no vaso sanitário. Eu passei a limpar. Falei, não vou falar mais. Já falei 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, a pessoa não vai fazer e eu também não vou ficar brigando todo dia. E eu passei a fazer esse exercício. Tudo que eu sabia que ele fazia sempre e que ele dava aquela risadinha quando me via com raiva, eu passei a não falar mais. E aí eu não mudei a atitude dele, eu mudei a minha. Isso não vai me irritar mais, porque se eu for me irritar com isso todo dia, eu vou passar a vida inteira brigando, minha vida vai ser um inferno e quem vai ficar doente sou eu, porque ele tá rindo. E eu tô com raiva. E a raiva, ela faz mal pra gente com o tempo. Dá problema de estômago, dá problemas sérios de saúde. Chega até a vias de uma doença mais séria se você não frear isso em você. Então, o que eu fiz? Eu mudei a mim mesma. No início era muito difícil, porque aquilo continuava me irritando. Mas eu todos os dias eu repeti para mim, isso não vai me irritar mais. Porque outra coisa que eu aprendi é que problema é o que tem solução. Se não tem solução, não tem problema. Eu não sei como curar um sádico. Até hoje não descobri se isso tem cura ou não. Se tiver, por favor, me digam. Mas o que aconteceu? Com o tempo, meio que, eu não sei se eu curei, mas eu parei de alimentar o sadismo dele. Parando de alimentar, aos poucos ele também foi parando de espizinhar. Então demorou alguns anos, porque não é fácil esse tipo de mudança em nós mesmos, né? De eu não vou mais brigar, eu não vou mais brigar. E aí eu passei a desenvolver outras formas de cobrar. Por exemplo, eu peço para trazer os pratos para a cozinha.
Aí a pessoa vai acumulando, 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 e de repente chega com uma pilha gigante de pratos. Eu passei a falar assim, nossa, parabéns pela coleção de pratos, eu nunca vi maior. Passei a brincar em vez de cobrar, passei... Como eu botei na minha cabeça que eu não mudo a atitude do outro, mas eu posso mudar a minha, eu fui desenvolvendo outras formas de falar, sem irritar a mim e sem alimentar o sadismo dele. Então, esse tipo de mudança, com o tempo, foi acalmando não só o clima da casa, né? Parou praticamente completamente as brigas, e parou também a minha irritação, porque foi me dando paz de espírito, sabe? Eu passei a pensar assim, olha, eu já falei isso 2000 vezes, a pessoa não mudou, ela vai mudar? Não. Então, pronto, não tem jeito, não vai mudar, eu também não vou ficar enchendo mais o saco com isso não. Então eu passei a falar menos vezes e a pessoa passou a dar mais ouvido ao que eu falava, porque quando eu falava, como eu já não estava mais repetindo, na hora que eu falava, a pessoa passou a prestar mais atenção na mensagem, porque tipo assim, ó, ela não fala isso mais, o que aconteceu? Passou a dar mais valor. Hoje ainda acontecem coisas erradas que acontecem, por exemplo, de acidentes, de coisa que eu falei, olha, eu te disse, você não me deu ouvidos, olha aí o que aconteceu. Mas eu já não, depois de alguns anos fazendo força para não me irritar, hoje as coisas já não me tiram do sério com facilidade. A ira eu já não tenho mais. Às vezes eu tenho raiva, mas a ira eu já não tenho mais. As pessoas já não conseguem mais me tirar do sério. E, gente, essas duas frases que eu falei, que eu aprendi, elas mudaram a rotina completa da minha vida, da minha casa, a convivência entre as pessoas. Você não pode obrigar o outro a mudar. Você só consegue controlar a sua própria vida. E problema é uma coisa que tem solução. Se não tem solução, não tem problema. Vocês querem ver uma coisa na minha vida que não é problema? Eu tenho um adenoma na hipófise. E aí a médica, quando descobriu, né, esse caroço lá, ficou assim, nossa, mas isso aí precisa acompanhar e tal, porque a gente tem que ver se vai crescer, não vai crescer. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, mas isso tem algum remédio que diminui? Tem alguma coisa que eu possa fazer para isso sumir? A pessoa, não. Pode operar e tirar isso aí? Não, tá em tecido nobre. Aí eu virei pra ela e falei assim, tá, então eu tenho que acompanhar pra quê exatamente? Porque se eu não posso tomar remédio, e se eu não posso operar, eu vou acompanhar pra quê mesmo? Não, pra ver se vai crescer. Eu falei, mas se crescer vai mudar alguma coisa? Problema, minha filha, é o que eu posso resolver. Se eu não posso resolver isso aí, sabe? Nunca preocupei muito com essa bolinha. De vez em quando eu vou lá, tem muito tempo que eu não tiro a ressonância, eu vou lá tirar e tal, pra ver como é que tá, mas é o tipo da coisa que eu não paro pra pensar, pra remoer, Por quê? Porque não tem solução. Se não tem solução, então não tem problema. O problema é o que eu posso fazer algo para resolver. E mudança é algo que eu consigo fazer em mim. Melhor coisa para viver tranquila, em paz, sem ira, é isso aí. Até mais.